falar do majestoso, porque hoje tem clássico entre Corinthians e São Paulo, lá na Neoquímica Arena. E aí, assim, é o primeiro clássico dos dois no ano, né? A gente já teve o clássico entre Palmeiras e Santos no último final de semana. Esse é o primeiro clássico pro Corinthians na temporada e pro São Paulo na temporada. E é um início de trabalho para um lado e é um início de gestão do outro, que está passando por uma reformulação, por um processo bem grande, assim. Quem é que chega mais pronto, Giovana? Pensando que um é um início de trabalho, que é o caso do Carpini, no São Paulo, ou o início de gestão do Corinthians com uma nova diretoria e com vários jogadores que saíram e poucos que chegaram? Então, apesar de ser um início de trabalho do Carpini, o São Paulo é muito mais organizado hoje do que o Corinthians. É muito mais eficiente que o Corinthians. A gente não sabe ainda ao certo como está a questão do Lucas, mas também é um grande diferencial. E mesmo que não tenha o Lucas ou tenha o Lucas só por um determinado tempo, o São Paulo possui mais peças que têm um refino técnico, principalmente se você olhar do meio para frente, do que o Corinthians. Jogadores que podem decidir uma partida. O Corinthians tem muita dificuldade na criação e finalização de jogadas. E quando você olha para as peças que o Mano possui, não tem ninguém ali que inspira muita confiança e inspira uma virada de chave. O Romero tem sido aquela luz no fim do túnel, tem feito gols importantes, mas não é um jogador de refino técnico, é um jogador de esforço, mas não é esse jogador de refino técnico. Repito, no Paulistão passado, o Corinthians contava com Renato Augusto, contava com Roger Guedes, que eram jogadores... Juliano, até a gente questiona um pouco essa última temporada dele, mas também teve episódios que decidiu o jogo por conta do refino técnico. Mas hoje realmente é muito difícil para o Corinthians. Até acho que a linha defensiva melhorou um pouco, principalmente com o Félix Torres, que para mim é um grande zagueiro. Mas no geral, o Corinthians hoje é um time perdido e que a gente não vê muito desenvolvimento. O Wallace falou isso esses tempos e eu acho que você vai muito nessa linha também, Giovana, pelo que eu vejo assim você falar. De ser um Corinthians que não está organizado, que tem todas as questões de um início de gestão, que está um pouco atrapalhado, eu acho. E atrapalhada muito por ela própria, pelo que ela fala, pelo que ela se expõe. E aí eu acho que ela se atrapalhou muito nisso. Mas de ser um Corinthians, apesar de toda essa desorganização, de muita pouca qualidade mesmo, né? E isso acho que decepciona muito. Você não tem opções pra... Decepciona muito o torcedor, tá no final de janeiro e você no começo de janeiro escutar o Augusto Melo falar em Gabigol. Falar em acabou a farra para Palmeiras e Flamengo. Exatamente. E aí a realidade hoje, 30 dias depois, é essa, do Corinthians ter ali o seu principal ativo na janela de transferências, aquele cara que também traz um pouco de esperança, você não consegue inscrever, não consegue regularizar o jogador e é essa bagunça. Então, além de tudo, o torcedor ele tá frustrado, porque o Augusto Melo chega, coloca aquela esperança, traz um grande patrocinador, mas na prática isso não mudou praticamente nada pro Corinthians em campo. Acho que é um resumo do sentimento do torcedor, né, Ricardinho? Eu tô até abrindo aqui, Thay, as prováveis escalações, né? A gente fez o Corinthians no último sábado lá em São Bernardo e eu fiquei bastante assustado. Com o quê? Com o que eu vi. Com a organização, com a qualidade. Organização, qualidade, nervosismo. Cara, o Corinthians teve um jogador a mais durante todo o jogo. Foi aos 13. Pega os acréscimos. Passamos de 13 minutos. Conta, né, Mauro? 97 minutos. Ou seja, o Corinthians jogou um jogo inteiro. Um jogo inteiro, exatamente. Na prática, um jogo a mais, até porque, inclusive, os 13 primeiros minutos. Não aconteceu nada. 6 pela lesão do Vitor. O jogo não acontecia. E o que o Corinthians teve de chance clara de gol? Aquela do Romero, no segundo tempo. No segundo tempo. Lembrando que o Romero é titular e começou no banco, né? E que se é o Yuri Alberto que perde aquela chance... Meu Deus do céu. E outra coisa, eu entendo o palavreado do futebol, não concordo muitas vezes, né? A gente teve o episódio do Fernando Diniz que ficou muito ruim com o Tietê e a gente teve flagrado pela Aline que estava do lado do banco, o Mano chamando o Yuri Alberto de burro várias vezes. Burro, burro, burro. Não assim burro, ele perguntou. Você é burro? Você é burro? Num tom de pergunta, porque ele fez uma falta que o Mano não achou inteligente. E aí ele fala pro Mano, mas eu nem fiz a falta, né? Isso. Assim. E assim, só pra pegar esse gancho, o Yuri, quando conversa com o Mano,
ele fala, eu não fiz a falta, o cara simulou, e ele diz, mas também você não precisa me chamar de burro pro estádio inteiro ouvir. Exato. É chato, Eu achei, né? mas eu achei que o Yuri foi bem, assim. Os dois, o Yuri podia ter se naquele momento, rebelado. os dois foram bem. Até o Mano acho que os também. dois foram bem. O Mano Mano já dá vai abraço, né? em sangue bom e tal. exato. Como quem diz, eu sei que eu não Eu devia errei, ter feito, exagerei. mas fiz e aí na Exato. coletiva ele coloca, Porque né? eu até vi algumas pessoas criticando ou questionando por que o Mano deu aquele abraço no Yuri. Se era uma coisa... Podia ser uma coisa interna, né? Dele dar esse abraço e esse apoio pro Yuri lá dentro do vestiário. E não ali no campo e tal, que daqui a pouco aquilo era um recado. Sim. Mas eu acho que o abraço do Mano é já um pedido de desculpa. Porque o burro foi publicamente. Sim. Então o pedido de desculpa tem que ser ali publicamente também, né? Não, eu acho que a ideia foi essa mesmo. Agora a gente conhece muito bem, né? A Gil é mais nova, mas a Thay, eu e o Mauro principalmente, estamos nessa brincadeira há um bom tempo e se os jogadores comparem a briga do Yuri Alberto, o Mano tá quebrado. O Mano tá arrebentado. Porque a gente sabe como é que funciona. Acho que nesse momento a coisa tá caminhando e voltou pros eixos. Agora... eu acho também. Você pega aqui, ó, esse exercício muitas vezes eu gosto de fazer. Tô com a escalação do Corinthians aqui. Tá. Tem algum jogador desse time do Corinthians que seria titular no São Paulo hoje? É o Félix Torres. Cássio. Eu No acho lugar que do o Alan Félix Franco. Acho que e o o Cássio. Paramos Félix por aí. Torres. Paramos. Aí tem alguns duelos de bom nível. É, Por exemplo, o Rafinha Ranieri com- o Rafinha e Fagner. Rafinha e O Ranieri Fagner. chegando com o Pablo Maia. Mas é por isso que eu acho disse são- titular mesmo, Chegar assim, titular. ó, papuf, É assim, isso. é o Sim, cara. é óbvio. Mesmo, por exemplo, o mesmo Cássio, o Rafael é muito bom goleiro, ele tá muito Sim, bem e tal. sim. Não tem nenhum assim, o Félix Torres, enfim. Arboleda Então, e- na verdade, é uma zaga equatoriana. e Diego Os dois Costa. jogam pelo lado Ou direito. o Alan Franco, né? Félix Torres e Arboleda ainda pelo tempo. Que o Arboleda é o jogador que mais atuou nesse Sim. elenco do São Paulo pelo tricolor. sim. Até isso o Arboleda levaria, mas o Félix Torres é muito bom. Então, mas se você muito tivesse interessante. Beraldo e Lugar não do tivesse ido Diego embora, Costa. não teria também Não, essa aí o dúvida. Beraldo Ah, Assim, não, de mas todos. aí não é o sim, né? sim. Pensando. E no Então, mas caso, eu- no mas caso aí os o dois Mauro tem jogam pelo razão. lado direito. Exato, na ia ter zaga. que improvisar, né? Então, não é nem improvisar tanto, mas assim, você tem que escolher um. Eu ainda escolhi o Arboleda. Então, aí vamos parar pra pensar. Acho que. É por isso que eu adoro futebol. Tudo isso, a gente faz aqui o 11 contra 11, mano a mano. chega no jogo. Chega no jogo 2-0, 3-0. Agora, eu acho que é a Inverso. segunda vez que o São Paulo chega como muito favorito na Segunda? Neoquímica Arena. Muito favorito? Muito favorito. Segunda- São Paulo olha. é muito favorito pro jogo de hoje. Muito favorito. Muito Tipo, favorito. tipo porcentagem, Ricardinho Muito Demi. favorito. 80-20. Ô, louco! Só que isso não quer dizer, porque aí amanhã, aí hoje à noite o Corinthians ganha, amanhã os caras me detonam. Perfeito. Eu estou dizendo que isso aqui é futeboles, que é do jeito que eu enxergo, mas o Corinthians pode ganhar o jogo tranquilamente, ou não tão tranquilo assim. Tranquilamente, por 1 a 0, eu acho difícil. Pode, de repente a gente não sabe, né, Gil? Tranquilamente, eu acho Começa o difícil. jogo, Não, o tranquilamente, Corinthians eu faz acho 1 a 0, difícil. 2 jogadores expulsos Eu São acho que o Paulo. Corinthians Muda. pode ganhar, porque sempre tem essa possibilidade, mas tranquilamente eu acho bem São- difícil. O São Ah, só Paulo uma coisa, chega embalado. Pelo que Nos tem últimos jogado, eu acho 3 difícil. ou 4 jogos, cada um com suas características majestosos na Neoquímica Arena, é quase uma hashtag. Nunca nesses 10 anos, ou 9 É isso. ou 8, o São Paulo chegou tal e não ganha. Mas tem uma hora que vai ganhar. Ontem a gente gravando com o queridíssimo Roberto Rivelino, lembrando quando o Corinthians quebrou um tabu de 11 anos sem ganhar do Santos, no único momento que a imprensa foi contra o Corinthians, porque nesses 11 anos o Corinthians ganhou 4 jogos. Mas era um tabu só no Campeonato Paulista, ficou aquela coisa do tabu. Isso eu nunca entendi, porque na época pegou. Porque ganhava no Robertão, ganhava porque no o São estadual Paulo. era mais forte que o Não, brasileiro, por incrível que pareça. Exatamente. Isso Por é, mas incrível mesmo que assim, pareça. porque sei lá por quê. Mas enfim, depois de 11 anos o Corinthians ganha no 6 de março de 68 no Pacaembu, 2-0, e acaba o jogo, a torcida começa a gritar que é 1, 2, maravilhoso. 3, o Santos 1, é 2, 3, freguês. o Santos é freguês, é fantástico. De repente, se dá certo pro São Paulo hoje, tem que gritar a mesma coisa. 1, 2, 3, o Corinthians é freguês e tal. Mas faz parte. Não vai, assim. não vai gritar, mano. É porque não Que tem ninguém na... infelizmente não tem. Infelizmente, torcida não. do Mas outro vai lado. gritar hashtag... Ô, Mauro, mas você falou pra aí, subir. no ano passado a gente teve essa Sim. coisa de o São Paulo Copa do tá Brasil. melhor pra ganhar. No ano retrasado, pegando hora então vai. destes anos, este é o mais? Não. Ou do ano passado a Copa do Brasil, por exemplo, tava mais? Pra mim, na Copa do Brasil, tá até um pouquinho mais. O São Paulo... Mas na Copa do Brasil lá, Mesmo, o São Paulo ainda não pra tinha mim o Lucas mesmo, Moura. Pra mim mesmo na E lá Neoquímica tinha o Arena. Renato Augusto, e né? lá tinha E Renato Renato Augusto e Augusto. Roger Gols do Guedes. Renato? Foi 2-1, né? É. E tinha o Roger O Guedes Roger já ainda, eu tinha ido, acho. acho. Não, acho que o Roger sai pro jogo da volta, não é? Não é da ida que ele sai? Agora eu não lembro. Eu acho que o movimento é exatamente Entre um jogo junto, e outro. assim. A chegada do Lucas Moura no São Paulo e a saída do Renato Augusto Roger acaba, o Guedes. Luciano faz aquele gol que a bola bate nas costas do Cássio, Isso. me pegou. E no jogo da Assim, volta deixa eu tem o olhar. gol do Lucas, É. pra muita gente é com a mão. Golaço. O gol do Elton Rato, aquele Rato e golaço Lucas. primeiro, e podia ter sido muito mais. Em relação
Hoje, eu vejo o São Paulo melhor que o Corinthians, aliás, vejo muitas equipes melhores que o Corinthians hoje, mas talvez não tão melhor assim o São Paulo. E até porque início de temporada isso vale para o São Paulo, vai para o Corinthians, está muito mal. E vejo o Corinthians muito mal, muito pressionado. O Roger Guedes estava ainda. Estava ainda no primeiro jogo, né? Uhum. Então, assim, eu vejo muito pressionado, claro, vejo, e jogando mal, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos, para mim, claro, isso é absolutamente subjetivo, né? Eu acho que é quase a mesma coisa. Vejo, para dar em números, eu dou 50% de chance de São Paulo, 30% do empate e 20% para o Corinthians. Grande chance agora de ser 8-0 para o Corinthians, mas enfim. É mais uma chance. Mas o Carpini também trabalhou bem, algo que, aliás, se trabalhou muito bem na história. O Oswaldo Brandão fez isso em 77, o Aldir Espinosa fez isso no Botafogo em 89, o Luxemburgo fez no Palmeiras em 93, Leão fez no Santos em 2002. Grandes filhas é o seguinte, a filha é do clube, não é nossa. Claro que tem jogadores, o Carpini até exagerou, a gente não tem nada a ver com isso, não. Grande parte do elenco estava no ano passado e já não conseguiu quebrar o tabu, inclusive esse jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Se o Rogério tivesse em ação, ia ser o único que estava desde o primeiro jogo. É verdade, bem colocado. Se fosse técnico, né? Bem colocado. Mas enfim, é isso, você dá uma aliviada e vai pro jogo. Você acha que o jogo do São Paulo é melhor que o Corinthians. Sua porcentagem é essa mesmo? 50, 20, 30? 50% de chance do São Paulo vencer, 30% de empate e 20% do Corinthians. Eu não pus lembro... nem empate aí, que eu acho que não vai ter empate, não. Eu lembro... Olá pessoal, seja bem-vindo ao TV Esporte 360, onde você fica diariamente atualizado sobre os acontecimentos esportivos. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para acompanhar nossos conteúdos. Agradecemos se puder deixar seu gostei e compartilhar este material para alcançarmos um público ainda maior. Agora, vamos às novidades. O meia Igor Coronado está próximo de deixar o Al-Ittihad da Arábia Saudita, e manifestou o desejo de atuar no futebol brasileiro. Ele conversou com o técnico Marcelo Galhardo, que disse que o jogador não vai mais jogar pelo time. Agora, Igor Coronado discute questões financeiras para romper o contrato com o Al-Ittihad, que vai até o meio do ano que vem. O empresário do jogador, Rafael Brandino, disse que eles esperam que a despedida da Arábia Saudita seja confirmada nos próximos dias. Ele não vai mais ser inscrito para jogar nas próximas competições. Igor começou a jogar no Al-Ittihad em 2021, e antes disso, jogou em times nos Emirados Árabes, Itália e Suíça. Mesmo sendo paranaense, nunca jogou profissionalmente no Brasil e quer muito jogar na sua terra natal. A janela de transferências no Brasil fica aberta até 7 de março. O nome do jogador já havia sido mencionado no Corinthians no começo da temporada e foi aprovado pelo Cifute e pela comissão técnica de Mano Menezes. O Corinthians está interessado em contar com ele para melhorar o meio de campo ainda nesta temporada. Eles estão esperando a confirmação oficial da saída do jogador da Arábia Saudita para fazer uma proposta, de acordo com a realidade financeira do clube. E aí pessoal, o que vocês acham do nome de Igor Coronado? Seria o nome certo para arrumar o setor de criação do Timão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça, me ajude a divulgar esse trabalho, deixando aqui o seu gostei, curtindo, compartilhando e comentando. Até o próximo vídeo. Valeu!